Avanço da vacinação, retomada das aulas presenciais, isolamento inteligente e o desejo de flexibilizar a reabertura de novas atividades. O Jornal da Clube conversou com o coordenador do Centro de Contingência do Estado, responsável pelo Plano São Paulo e assessor direto para as decisões do governo a respeito da pandemia. Acompanhe agora. Dr. Paulo Menezes, o assunto do momento é vacina e não tem como começar de outra maneira, né? Qual o estado atual da vacinação? Aliás, o que o estado atual da vacinação nos dá de conhecimento, o que já é uma realidade para o estado de São Paulo e o que podemos dizer para o futuro hoje que não poderíamos ter dito antes das vacinas? Ontem mesmo, nós vimos na coletiva de imprensa a informação de que mais da metade da população adulta do estado de São Paulo já recebeu a primeira dose ou a dose única de alguma das vacinas que estão disponíveis. E isso é muito bom, porque a gente sabe que já após 15 dias, cerca de 15 dias após a primeira dose, as pessoas começam a ter uma proteção importante, mesmo que ainda não tão intensa, tão boa quanto a proteção por 2 doses, quando é o caso de 2 doses. Dessa forma, nós já estamos vendo o reflexo dessa vacinação da população adulta nos principais indicadores que nós acompanhamos da pandemia. O primeiro deles, onde isso aparece de forma clara, são as internações. Nós já temos praticamente 4 semanas seguidas de queda progressiva do número de pessoas internadas, tanto em enfermaria como UTI, em praticamente todo o estado de São Paulo. E essa queda ela é mais acentuada nas pessoas acima de 60 anos, que foram aquelas vacinadas antes da população adulta. Também nós começamos a ver uma estabilização e uma redução progressiva no número de óbitos. Agora, aqui, o resultado e o impacto da vacinação, ele é um pouco posterior, já que o óbito é uma complicação fatal e triste, mais tardia da infecção pelo coronavírus. E também, eu acredito que mais para frente, um pouco, nas próximas semanas, nós vamos começar a ver uma redução no número de casos. Já estamos vendo essa redução da semana passada para cá, mas eu acredito que daqui para o mês que vem isso vai se acentuar. E é claro, quando nós falamos de vacinação, todos querem falar de perspectivas positivas. Nesse contexto, Serrana, o projeto Serrana de vacinação em massa, significou o que para vocês do Centro de Contingência, em termos de estratégia? Foi uma experiência, no sentido de gerar conhecimento, extremamente importante, já que em Serrana foi possível vacinar quase toda a população adulta de uma forma muito rápida. Então, a cobertura vacinal com 2 doses ultrapassou 95% daqueles que podiam tomar vacina, que são pessoas com 18 anos ou mais. E isso levou a uma redução muito acentuada do número de casos e praticamente não houve mais casos graves que levassem à internação e levassem ao óbito. Então, a Serrana mostra como é importante a vacinação como uma estratégia populacional. Na medida em que a maior parte das pessoas está vacinada, o vírus ele tem muita dificuldade de continuar circulando. E mesmo aquelas pessoas não vacinadas passam a estar protegidas pela vacinação da maior parte da população. Dr. Paulo, se a gente pudesse fazer uma espécie de raio-x, vamos fazer um balanço desses 6 meses que se acabaram agora de 2021, em termos de disseminação da doença, internações, óbitos e etc. Que perspectiva nós podemos fazer para os próximos 6 meses? Eu sou bastante otimista que, felizmente, os próximos 6 meses devem ser
de melhora progressiva até nós atingirmos uma situação de controle bastante intenso da pandemia e da transmissão do vírus, como a gente está começando a ver em países que conseguiram chegar a uma alta cobertura vacinal, como o Reino Unido, como Israel ou Estados Unidos. Então, como eu disse, se nós já temos mais da metade dos adultos hoje com uma dose, pelo menos, de vacina, a perspectiva é ter mais de 90% dos adultos com uma dose até setembro. E, dessa forma, eu vejo que o segundo semestre será um semestre realmente muito alentador nesse sentido. No entanto, eu acho importante ressaltar que nós ainda precisamos continuar com todos os cuidados, porque nós ainda enfrentamos uma situação de alta transmissão, alta circulação do vírus, especialmente nas faixas etárias dos adultos mais jovens. E isso vai persistir ainda por alguns meses, até que essa faixa da população seja também protegida através da vacinação. Doutor, o próprio governo já anunciou que vem eventos testes por aí agora no início desse próximo semestre, né? Eventos já é algo que a gente vê no hemisfério norte, na Europa sobretudo, com campeonatos e tudo mais. A partir desses eventos, podemos estar falando de retomadas já para esse ano em algumas regiões específicas do estado? Eu acredito que sim. Esses eventos que estão planejados para ocorrerem a partir da segunda quinzena de julho e agosto, eles têm muito mais o objetivo de nós aprendermos, de nós construirmos mais conhecimento com situações bastante controladas, com um número maior de pessoas do que o que a gente vinha tendo até agora. Mas eu acredito que ao longo do segundo semestre será sim possível ter situações de circulação de um maior número de pessoas, mas com ainda cuidados e protocolos. Então, por exemplo, a capacidade. Ontem mesmo eu estava assistindo na televisão um pouco do campeonato de tênis na Inglaterra, Wimbledon, e a capacidade das arquibancadas, das quadras, ela é limitada mesmo no país, que tem uma cobertura já bastante significativa de vacinação. Doutor, o Butantan está colaborando agora também com um programa chamado de isolamento inteligente, com testagem em massa, algo que está acontecendo nas cidades aqui da nossa macro-região. Esse tipo de estratégia impacta na estratégia que o Centro de Contingência pensa para o Estado? Sim, ele segue, inclusive, uma recomendação que o Centro de Contingência já fez há cerca de 2 meses, né, de que existem agora novas metodologias de testagem que são mais eficientes, identificando a presença do vírus em pessoas sintomáticas e até pessoas assintomáticas, e com um resultado muito rápido, o que permite com que essas pessoas possam ficar em isolamento rapidamente e aqueles que tiveram contato próximo nos últimos dias também sejam incluídos e façam sua quarentena. Isso, sem dúvida, contribui para reduzir a transmissão do vírus. Eu acho que é uma estratégia que deve ser expandida. Perfeito. A cadeia produtiva, aqueles que geram empregos, os setores de serviço, os setores de evento, estão todos muito aflitos com qualquer decisão, qualquer novidade que venha do Plano São Paulo, que venha do Centro de Contingência. O que dá para dizer para eles agora, dando início, dando start nesse novo semestre? Eu espero que eu não tenha que ser o portador das notícias difíceis do Centro de Contingência daqui para frente, como foi na fase que nós tivemos que recomendar a fase vermelha, depois a fase emergencial, o que tem um impacto enorme e com frequência até dramático na vida de grande parte da população. Eu acredito que daqui para frente a perspectiva é de nós continuarmos essa retomada de atividades. Por exemplo, a Secretaria da Educação do Estado
já colocou uma nova perspectiva para aulas presenciais no segundo semestre, não mais baseado na proporção de alunos matriculados, mas sim na capacidade das escolas de manter os protocolos de distanciamento, de pelo menos 1 metro entre um aluno e outro. E assim eu acredito que vai ser em todas as áreas, progressivamente. Então, eu penso que o centro de contingência, nesse momento, tem essa função de poder avaliar as perspectivas e também trazer recomendações e sugestões que aperfeiçoem as medidas para um controle cada vez mais eficiente da pandemia. Perfeito. Doutor, para a gente concluir, voltado aqui para a nossa macro-região, que nós pegamos o setor nordeste e central do estado, e olhando para o Plano São Paulo, que há um bom tempo parou de ter aquelas atualizações que nós estávamos acostumados de fase vermelha, laranja, amarela, etc. O que dá para dizer em termos de orientação para essas pessoas, para essa nossa macro-região? Essa região do estado, ela ainda apresenta alta circulação do vírus, o que reflete, por exemplo, a incidência de casos novos, incidência de internações acima da média do estado como um todo. Então, são regiões que, inclusive, vários municípios tomaram medidas mais restritivas do que aquelas medidas que foram estabelecidas para o estado como um todo pelo centro de contingência. O que, na meu ver, foi extremamente positivo, porque eu acredito que a população, inclusive, tenha maior confiança e entenda o significado de tomar medidas tão duras quando é o gestor local que o faz com o apoio da Câmara de Vereadores, por exemplo, ou do consórcio de municípios. Mas eu vejo que nas últimas 2 semanas, o interior também começa a apresentar melhora desses indicadores de casos e internações, incluindo toda essa região. De forma que eu penso que julho, se nós mantivermos os cuidados necessários, evitando aglomerações, usando máscara sempre que sair de casa e evitando situações onde aumenta o risco de transmissão, nós vamos ter, sim, uma melhora progressiva dos números e, consequentemente, uma condição de atividades cada vez mais positiva. Perfeito, doutor Paulo. Nós agradecemos demais a sua participação aqui, os seus esclarecimentos e boa sorte no trabalho na coordenação do Centro de Contingenciamento. Muito obrigado. Foi um prazer conversar, inclusive porque, sendo da região, sendo de Ribeirão Preto, eu tenho uma afeição muito grande por toda essa região.